Podcast PVC, feito para você. Fala galera, mais um podcast PVC começando agora. E nós vamos falar hoje com um porto-alegrense, ele é pertinho da minha cidade lá, eu sou de Novo Hamburgo, meu conterrâneo aí de estado, gaúcho, ele que passou aqui em Portugal, então vai ter histórias para contar sobre o futebol português. Seja bem-vindo, Alex, o lateral esquerdo, ou Alexandro de Andrade Pérez, né? Como preferirem. Bem-vindo. Boa noite, um prazer estar com vocês aí, bater esse papo aí, relembrar um pouco de histórias, né, do passado, e agradecer o convite aí, né, e um abraço a todos. É isso aí, o Alex, como eu falei, é de Porto Alegre, canhotinho, né, começou na base do Internacional, né, Alex? O que eu me lembro, assim, porque eu lembro em 99, ali os seus primeiros jogos, né, tinha ainda 19 anos, né, eu lembro de ter assistido alguns jogos e já fazia chover, né, aquela lateral esquerda lá. Me conta aí como é que foi teu início aí na base, né, aí em Porto Alegre. Isso, eu entrei com 8 anos no Inter, né, eu tive uma trajetória, a minha carreira, uma grande parte dentro do Inter, e eu fui evoluindo, né, dentro do Internacional, e com 15 anos, né, eu recebi uma proposta de um diretor que trabalhava no Inter, e ele se transferiu para um outro clube, e me fez um convite de eu ir para São Paulo Futebol Clube, né? E aí eu aceitei de praxe, né, porque é um clube que eu já gostava, no caso de ver eu jogar, de gostar do tipo de jogo, e aquele tempo o São Paulo era um fenômeno, né? Então isso atraiu, e não foi só eu que recebi o convite, eu e mais outros amigos também receberam, da minha categoria na época, e a gente aceitou, eu peguei, fui, me transferi para lá, né? Fiquei 1 ano e 2 meses lá, mas a maneira que eu saí do Inter não foi uma maneira legal, né? Porque eu era, com 13 anos, eu fui jogar um campeonato que era por 16, a idade de 16, eu precisava assinar uma ficha que era federado, mas eu não sabia que era federado, e que esse campeonato era federado, né? Então eu acabei sendo federado, né? E eu me transferi, eu aleguei que não queria mais jogar bola quando eu recebi o convite, e me transferi para o São Paulo. Só que lá na frente eu fui saber que essa ficha que foi que causou o meu retorno. Porque eu fiquei lá todo esse tempo, 1 ano e 2 meses, como eu comuniquei, e quem assumiu a diretoria passado esse 1 ano e 2 meses foi o Fernando Carvalho, né? Presidente aí que o Rafa conhece. Sim. Então esse cara assumiu o Amador, e fez o contato com São Paulo, porque a gente tinha jogado umas competições lá pelo São Paulo, Campeonato Paulista, algumas coisas, e ele fez contato com São Paulo, que era o presidente, eu lembro, Casal Del Rey, Fernando Casal Del Rey, era isso, eu acho? Me ajuda, Zé? Acho que era isso. Deve ser. Eu acho que na época era isso. E aí ele nos chamou, né? E nos comunicou esse contato do Inter, e pediu, falou, ó, se vocês forem lá e conseguirem a liberação legal, as portas estão abertas. E a gente teve que arrumar nossa coisa, né? São Paulo liberou, porque não ia entrar em litígio, porque a gente era ainda base, e o Inter e São Paulo faziam algumas coisas profissionais, né, maiores, e eles não iam entrar em litígio por causa de jogadores. E a gente retornou e tivemos uma reunião com o Fernando Carvalho na época, e o Fernando Carvalho mostrou o interesse que ele tinha de não abrir mão de nós, que era eu e o Diogo Rincon na época. E aí a gente retornou, e aí a gente falou que a gente gostaria de retornar, de voltar, porque a gente gostou da estrutura e tal. Estávamos gostando da situação, só que daí ele não abriu mão. E aí a gente teve que... Nosso sonho era jogar futebol, né? Então a gente obedeceu, né? Formamos um contrato ali de formação, e aí acabamos crescendo dentro do Inter, né? Até a gente chegar na Taça São Paulo, onde a gente foi o nosso ápice na categoria de base, né? Fomos campeões. E daí ali a gente
conseguiu, era o nosso sonho, né? Tão, tão sonhado, chegar no profissional. A gente foi campeão e quando a gente retornou, a gente ficou em definitivo. Eu já estava fazendo a transição, né? Mas com o título da Taça São Paulo, acabou culminando a gente ficar em definitivo no profissional. E dali, em 98, eu fiquei até 2001 no profissional. Essa foi minha trajetória dentro do Inter, né? Sim, até chegar ao profissional. Só confirmando ali, era entre 94 e 98, o presidente do São Paulo era o Casal Del Rey mesmo. Casal Del Rey. É mesmo. Memória tá boa ainda. Tá boa. Parabéns. Tá, e só deixa eu falar um pouco sobre a Copa São Paulo, né? Porque se falava muito na época, né, desse título da Copa São Paulo, e nós que gostamos de futebol, a gente sempre fala bem da Copa São Paulo, né? Não porque ela é em São Paulo, porque poderia ter uma Copa do tamanho dela em outra cidade, mas como tem um cara que sempre fala bem de São Paulo aqui no podcast, ele vai dizer que não, só poderia ser em São Paulo. Logo ele vai falar isso. Logo. Mas é muito bom ser campeão e nós lá no Rio Grande do Sul só temos os colorados campeões, né? O Grêmio nunca conseguiu conquistar, então a gente tem que agradecer os colorados porque foram os únicos que conseguiram trazer o título mais de uma vez, né? Acho que foram 4, se eu não me engano. Foi, o Inter agora foi penta, né? Foi campeão em cima em 2000 do Grêmio, né? E depois em cima do Grêmio. Depois da última. Isso aí. É verdade, Tivemos esse privilégio. Ganhar um Grenal já é bom. E ainda numa final de Copa São Paulo. Eu já estava aqui, né? Eu já estava aqui em Portugal na época, e daí eu pude assistir na TV, assim, foi legal. Foi um jogo bem pegado mesmo, bem Grenal mesmo. Vamos tentar lembrar um pouquinho desse time aqui, ó. Sim. João Gabriel, eu lembro, porque ele jogou no profissional depois. Jardel, não tô me lembrando agora. Lúcio, é o Lúcio, zagueiro, que foi pra Copa, pentacampeão? Lúcio, zagueiro. Isso. Caraca, mano. Ronaldo era um carequinha, eu lembro dele. Na época já era carequinha. Já era careca. Né? Mineiro eu não lembro. Lateral esquerdo, pelo jeito, né? Isso. Né? Aí o Clayton, quem no Rio Grande do Sul não conhece o Clayton, aí... O Juca era um volante também, depois foi jogar no Botafogo, eu lembro dele. Isso. Gustavo agora não jogou na Espanha, treinador. O Juca é treinador no Sub-4. Ele tá lá. Gustavo eu não lembro. Diogo acho que é o irmão do Diego, deve ser. É o Diogo Rincon. Isso. Diogo Rincon. Tá. Verdade. Isso. Diogo Rincon. O Diogo e o Diego é outra categoria, né? Não é da mesma. Isso, são 85, né? Falhei. Fábio Pinto, cara. Fábio Pinto, um ano antes, em 97, foi campeão mundial lá contra a seleção. Agora eu vou me esquecer. Gana. Venceram Gana na final. Ronaldinho, Matusalém, Fábio Pinto. Isso. Anailson. O Egito, lá, o Mundial no Egito, né? Egito, isso aí. Isso. E aí no ataque, junto com ele, o Manuel, que depois jogou no Vitória, se eu não me engano. Né? Jogou no Vitória, PSV. Isso, ele veio pro Holanda, verdade. E o técnico todo mundo conhece, Guto Ferreira. Pô, quem não conhece o Guto Ferreira, tá de brincadeira. E a final foi contra a Ponte Preta, foi nos pênaltis, né? Deixa eu ver aqui quem bateu. O Ronaldo, o Clayton errou, Donizete, Gustavo e Manuel fizeram. Donizete. 4-3. Isso aí. Pô, que legal. O que tu nos conta, assim, dessa Copa São Paulo? Eu sei que eu sempre gosto de perguntar, porque no final do ano ali, vocês não tem nem Natal, não pode comer muito no Natal, nem no Réveillon, né? Tem que ficar sequinho, magrinho, para poder jogar em janeiro a Copa São Paulo, né? Mais ou menos isso? É mais ou menos isso mesmo. Essa época de festas não temos, né? Quem disputa essa Taça São Paulo aí não tem essa férias, né? Mas é um campeonato, cara, eu acho que todo menino, né, que tá numa base de um clube que vai disputar a São Paulo sonha jogar esse campeonato.
porque é um campeonato muito bem divulgado, né? Onde outras oportunidades possam aparecer, se não for dentro do clube, né? Porque é bem divulgado, até hoje é bem divulgado, né? Então, hoje até mais ainda, né? Sim, hoje é mais. Cada ano, né? Então, assim, a experiência que a gente teve, assim, falando, tentando trazer a memória, assim, nós éramos muito novos, né? Porque foi três, era o ano que foi para a taça, era 77, 78. Caramba. Esse Na era, época podia ir com esse era os 23 anos. anos, né? Isso. Não, Esse não, era o ano que foi a Taça São Paulo. 21. 77 e 78. Então é 21 e 20. Era eu, então os abaixo fui eu, o Diogo, né, e o Fábio Pinto. Então eu lembro assim que foi uma dificuldade para a gente ir, porque a gente tinha um outro campeonato no Sul que tu deve lembrar, o Santiago, o Campeonato de Santiago, Copa de Sub-17. Eu sei agora. Então nós ia desfalcar a equipe Sub-17, né? Sim. Então para nós atletas na altura, aí queria ir com os mais velhos, né? Taça São Paulo, nós ia estar pulando etapas, né? Então, para um jogador de base, a gente andar sempre na frente da nossa categoria, isso é um sinal do que a gente vai conseguir alcançar o nosso sonho mais rápido, né? Verdade. Então, graças a Deus, isso foi dentro da base, eu consegui sempre, graças a Deus, consegui estar sempre acima da minha categoria. E quando aí eles reuniram, fizeram uma reunião e chamaram, né, para perguntar o que a gente gostaria, que campeonato a gente gostaria de ir. Aí nenhum dos três pensou, né? Sim. Nenhum dos três pensou. A Paulo, a gente foi. E graças a Deus aí encaixou o time, encaixou o grupo ali. Então, no grupo também estava o Odair Helman, né, que hoje é treinador. Sim. E aí a gente encaixou ali, fizemos uma baita campanha, foi jogos muito difíceis. Eu lembro que a fase final começou os mata ali, nós pegamos cada pedreira, pegamos o Cruzeiro, que era do Giovani, foi um jogaço, 5-4, foi um jogaço, assim. Depois pegamos... foi 5-4, foi um jogão, um jogaço mesmo. E depois a gente aí passamos, né, para semifinal, pegamos a Ponte, que daí era Luiz Fabiano, era um timaço também. Luiz Fabiano, sim. E aí acabamos aí coroado com o título, né? Então isso foi muito bom, essa experiência aí da Taça São Paulo. O atleta de base sonha jogar esse campeonato. E como é que é o coração, assim, numa decisão de pênalti? Cara, eu vou te dizer assim, cara, eu me lembro como se fosse hoje, assim, contando aqui para vocês. Eu era o quinto, né? O quinto, não sexto, né? Se empatasse, eu era o primeiro para ali a alternada, né? Sim. Só que antes, no jogo, na prorrogação, no último lance, eu até esses dias recebi o vídeo do lance. Cara, o Clark fez uma jogada pelo lado, assim, pela lateral, limpou quase todo o time e cruzou no segundo pau. E eu entrei sozinho, assim, eu e o gol. Só que eu entrei em direção à goleira e eu tava reto pra trave, cara. A bola veio assim, eu falei, ou eu faço gol, ou eu dou com a cabeça na trave e morro. Caraca. Pensei assim, em questão de segundos, né? E eu peguei, sabe uma coisa? Eu fui em direção à bola, cabecei e fechei o olho. Fechei o olho e seja o que Deus quiser. Cara, daí eu só escuto o barulho, a torcida gritando, eu falei, né? Quando eu abro o olho, cara, tá eu dentro do gol e a bola pra fora, velho. Caraca, mano. Mano, pensa, cara, pensa. Passou o lance, o juiz acabou, o jogo foi pros pênaltis. E o meu coração, né, cara? Eu falei, só falta perder agora.
um guri novo, né? Sim. Uhum. Último lance do jogo para decidir o campeonato, me perde. A gente vai para uma decisão e perde. Vou Nossa. ficar eu com esse peso, né? Exatamente. E- Então, cara, eu fiquei assim, daí eu fiquei na retaguarda, eu falei, não vou me atirar nos 5 primeiros, vou ficar pro sexto. Se for pros alternados, eu vou. Aí pedi para bater o sexto nos alternados, daí acabou antes de chegar em mim. Eu dei graças a Deus, velho. Porque lá, isso aí foi. E a gente, quando se reúne assim aqui, a rapaziada do grupo, assim, a gente sempre relembra desse lance que foi muito comédia. Muito comédia. Quando acontece esse tipo de lance assim, que você tem que ser o sexto a bater pênalti, essas coisas, e quando vocês pedem, vocês atleta, pro treinador que vocês vão bater o sexto, é mais por isso mesmo, com medo de errar no começo, ou tentar se livrar um pouco para quem vai acertar as 4 primeiras batidas? Como que é essa decisão às vezes? Cara, depende, assim, sabe? É que tem dois pesos, né? Outro, como tu falou aí, assim, depende mais da pessoa no momento, né? Porque pênalti é Uhum, momento. Eu entendo uhum, que pênalti é momento. É os que estão melhor preparados fisicamente, psicologicamente, né? Porque eu já bati muitos pênaltis que eu era o batedor, só que eu não estava confiante para bater, e aí, fechava o olho. entende? Uhum, Certo, certo. Não ia chegar, não ia bater da mesma maneira que eu costumava bater, não estava confiante para bater. Então eu uhum, tinha que chegar e dar a cacetada no gol. sim. Ponto. É E o que mesmo eu, assim, às vezes erra, né? é A o que eu gente vê falo. jogador errar assim, às vezes. Mesmo fechando o olho e É descendo a isso aí. É isso aí. É isso aí. Mas o mais correto é o que eu sempre falo. Hoje eu trabalho com futebol, né? Hoje eu não sou mais jogador, mas eu trabalho como agente. Ah, Então eu sim. falo para os atletas, falei, cara, na dúvida, fecha o olho e solta o pé, velho. Solta o pé no meio do gol, o goleiro vai cair para um lado, ele não vai ficar parado. Ele cai sempre para uns cantos. Um canto Sim. pro outro, ele escolhe e vai. Dificilmente ele vai ficar parado na frente, no meio do gol. Solta o pé no meio do gol, meu. Deu. A sua passagem pelo São Paulo, você lembra de uma história de E alguém, do Rogério Ceni, sei lá, ou algo pessoal mais seu? eu lembro do meu início no São Paulo, que eu não tinha 15 anos, como eu falei, né? E, Uhum. e quando eu recebi o convite, eu aceitei de primeira, assim. Só que daí eu tinha que falar com os meus pais normais, ia conversar com meus pais e meus pais perguntaram: tu quer ir mesmo e tal? Eu falei: não, eu quero, tô preparado e tal. 15 anos tá preparado, né? Não, eu quero. E aí meu pai, então tá, então tu vai. Cara, e aí tá, compramos a passagem ali na rodoviária, fui de ônibus, aí eu embarquei no ônibus, cara. Quando eu embarquei no ônibus, assim, eu sou um cara muito família, sempre fui. Uhum. E eu olhei pro meu pai, pra minha mãe, pra minha irmã, assim, fora do ônibus, cara, comecei a chorar, velho. Chorar, que não parava mais. Parecia que eu nunca mais ia ver meus pais, mas como eu sou muito família, eu nunca saí de pé de casa, nunca saí de pé de casa. Uhum. E aí, E aí meu pai pegou e, cara, e entrou dentro do ônibus e sentou do meu lado e foi comigo até São Paulo. Ele tinha comprado a passagem sem me falar. Só que ele Tá. Nossa. já me conhecia, né? Uhum. Pai, né? Sim, pai. Meu Uhum. pai foi até São Paulo comigo, cara. Foi Sim. até São Nossa. Paulo. Eu fui chorando, cara. Metade do caminho eu fui chorando. Sim. Uhum. E aí meu pai falou: tu quer voltar? Eu falei: não, eu quero, é meu sonho. E fui. E chegando lá, aí tá, meu pai chegou, cara, me deixou no clube, voltou pra rodoviária, pegou o ônibus e voltou. Só foi pra Cara. mim, só foi pra me acompanhar, cara. Sim. Uhum. E Isso que é aí fiquei no clube e tal. Aham. Aí fiquei no clube, o cara, o diretor que me fez o convite estava lá, me recebeu. E o- os meninos da concentração também na época foram gente boa demais. Eu consegui, né? Isso também me ajudou. Então, cara, eu tenho assim eu tenho boas lembranças, né? Boas lembranças. Então, a gente ainda tem um grupo agora, a gente tem um grupo da categoria até hoje. E Uhum. ali a gente troca ideia, conversa, brinca ali, tem. Então, foi bem legal assim a minha experiência no São Paulo. A minha última, para encerrar, é uma zoeira. Já que eu não zoei,
Até agora eu vou zoar contigo. Mas pode sair pela esquerda driblando se tu quiser, porque tu é bom no drible, então pode usar. É que eu lembro de um Grenal que tu e o Paulo Nunes acabaram sendo expulsos, Olha né, aí. num fight, né? Tá, E aí eu queria porra. só que se tu pudesse contar um pouco, porque isso faz parte, ainda mais do Grenal, né? Pô, Claro, claro. Cara, eu vou te contar assim, não tem problema, não precisa driblar. Não gostava muito dele assim. Eu já te não entendo. curtia muito o jogo dele assim, achava um cara muito debochado assim, a maneira de Sim, jogar. sempre foi. E quando eu tive quando eu tive oportunidade assim, eu fui pro jogo, mas não pensando em alguma coisa, tanto que foi uma coisa que aconteceu da metade, acho, pro final do jogo. Não, já era acréscimos do segundo E tempo. já era acréscimo? Sim, Olha só. E aí deu um escanteio a favor nosso, né? E aí foi quase todo o time para a área. Aí eu lembro que ficou eu e mais um zagueiro e depois tinha o Irã só. E o escanteio foi cobrado e o Danley saiu, pegou a bola e quebrou. Quando ele quebrou longa assim a bola. E a bola passou por mim e por ele. E aí só tinha o gol, que era o Irã no gol. é. Cara, quando eu me virei assim, veio na minha cabeça um flash rapidinho assim. Eu falei, vou dar nesse cara agora. Do E, nada. a, e aí, do nada. Aí a bola passou, eu me virei quando ele se virou. Eu me virei, ele se virou quando ele chegou pertinho de mim, eu dei o cotovelaço. Cara, daí ele caiu para trás, assim. Eu acho que ele pensou, esse juvenil, né? Era menino bem novinho. Eu acho que ele pensou, não, vou para cima dele agora, já era. E aí eu já esperei ele com uma pesada e dei uma abraçada. Aí o Grêmio todo veio todo para cima, assim. E aí eu lembro que o Marinho, lembra do zagueiro Marinho? Sim, pô. O Marinho gritou, o Marinho veio pra cima de mim, assim, eu falei, meu Deus, agora o que eu faço? Eu tenho que sair fincado aqui, né? Grita, aquele bata negão zagueiro. Não sou racista, só tô brincando um pouquinho, só pra descontrair. Sim, Cara, e ele veio correndo pra cima de mim, assim, eu falei, meu Deus, aí eu só vi o Irã gritando, cara. O Irã 2 metros de altura, vem pra trás de mim, vem pra trás de mim. Eu saí correndo pra trás dele, assim. Saí correndo pra trás dele, eu falei, agora eu tô grande. Agora eu tô tranquilo. Daí chegou a turma do deixar disso ali, aí foi separando, daí ele correu a meleca da boca dele ali, e aí fomos expulsos, né? Daí eu saí pela parte da geral do Grêmio ali, meu Deus, fui tão xingado, que era estádio olímpico ali, e a saída era do outro lado do campo, tive quase que atravessar o campo todo. Nossa, fui tão xingado ali. Mas depois eu saí dali, cara, eu acho que eu passei o resto da minha vida recebendo parabéns porque eu tinha dado no Paulo Nunes. Ele não era muito quisto aqui no Sul, não, assim, pela torcida do Inter. Paulo Nunes, você é fraco. Perto do Alex. Então, de umas coisas assim que eu fiquei marcado no Sul, assim. Até às vezes quando eu ando na rua, hoje eu tô careca, antes eu tinha cabelo. E aí o pessoal. Aí a gente tá sentado conversando, esse aqui é o Alex, o pessoal, o Alex que deu no Paulo Nunes, aí todo mundo já lembra. Então eu tenho esse rótulo aqui no Sul aqui. Bom demais, né? Muito bom. Não é um rótulo muito legal, assim, né? Não é um rótulo muito legal, mas ficou. Mas ficou. Esse tempo até o meu filho tava olhando o vídeo. Esse dia até o meu filho estava olhando o vídeo assim que eu recebi, um amigo me mandou, olha aqui que eu estava vendo aqui. Aí meu filho perguntou, pai, tu deu no Paulo Nunes? Eu falei, o pai perdeu a cabeça uns minutinhos ali e aconteceu, mas não é para fazer isso.
Eu quero só mais uma vez agradecer a disponibilidade do Alex. A gente sabe da correria, né, que é, então parar a tua vida para falar com a gente, cara, é um Com 2 privilégio. Então, retalhados aí, tá bom. a gente tá se sentindo campeão, sabe? Pô, levantamos a taça aqui, ó. É uma conquista falar com um cara com a tua história, inclusive com 5 anos aqui no clube grande de Portugal. Então, respeito muito e deixo agora a parte final para as tuas considerações finais. Gente, muito obrigado, primeiramente, pelo convite aqui, tá? Realmente é bastante corrido, né? Mas é um prazer mesmo estar podendo estar junto com vocês aqui, estar conversando, contando um pouco de histórias, assim, do passado, né? Um pouquinho do presente ali que eu comentei com vocês. Uma satisfação muito, muito grande, assim. Obrigado pelo convite mesmo e estou aqui, qualquer coisa que vocês precisarem, pode contar comigo, pode me chamar, contatos, alguém para querer fazer novas entrevistas. Rafa, fica à vontade, fica à vontade, tá? Pode contar comigo aqui. 100 mil euros para começar. Tô brincando. Manda para cá também. Bom, e te esperamos aqui em Portugal para tomar um chimarrão e assar uma carne. Cara, com o maior prazer. Pode deixar o dia que eu souber que eu tô indo para ir para terrinha, pode deixar que eu comunico com vocês aí. Vamos ter um... Então, Muito tá, obrigado. Alex. Vou pagar para Valeu. você um pastel de nata. Ai. Coisa linda. Mas tem que ser o de verdade lá, né? Lá no local. Vem ser o pastel de Belém. Original. Lá em Belém. Valeu, então, muito obrigado, Alex. Gente, muito obrigado de verdade. Um abraço a todos aí também que participaram.